Evaldo Ribeiro chegando na área, estamos começando a nossa live. Boa noite a todos, boa noite. Boa noite. Enquanto o Instagram vai avisando a todos que nós estamos ao vivo nesse momento, vou mandar o aviãozinho aqui para todo mundo. Olha só, abre o seu aí, vamos pulverizando essa live, avisando a todos que a gente está ao vivo nesse momento. Vem para cá. Boa noite, boa noite, boa noite. Bom, amanhã, você já sabe, a gente tem a nossa aula ao vivo, aula inaugural do seminário online 10 dias para perdoar. Ele vai acontecer quando? Amanhã, às 20 horas, no meu canal do YouTube. Tem um link para inscrição na bio. Se você não fez, faça a sua inscrição, né? Se você já fez a inscrição, convida um amigo para estar com a gente, manda o link para ele, ó, vai ter uma aula aí inaugural. Vamos entender de perdão, vamos entender benefícios, vamos entender por que isso é importante, beleza? Então, amanhã é a nossa aula inaugural do seminário online 10 dias para perdoar. Encontro vocês amanhã às 20 horas. Estou mandando meu aviãozinho aqui, enquanto o Instagram vai avisando que a gente está ao vivo, beleza? Manda o seu aí também, para as pessoas que interagem com você. Olha aí, já recebi um convite aqui da Maria, hein, Maria? Vou entrar nessa live. Maravilha, maravilha, maravilha. Hoje nós vamos entender um pouquinho a importância do poder do perdão na questão dos nossos pais. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, beleza? Por que que o perdão aos pais é tão importante? E agora? Bom, primeiro, olha só. Se você enfrenta altos e baixos, se as coisas caminham e do nada trava, se você vive sempre numa corda bamba, como se algo de ruim fosse acontecer, sabe, sempre de tocaia, de repente se você até caminha, mas não sabe como poderia, né, como é que sua vida poderia ser diferente, como é que você poderia estar muito melhor do que você está vivendo hoje, né? Saiba que tudo isso acontece não como uma sentença, que a sua vida é difícil, que não tem jeito, que não é para você, né? Que tudo é complicado, que você está fadado a viver uma vida de média, se contentar. Nada disso. Na verdade, isso é uma oportunidade única. Então, se você está disposto a abraçar esta oportunidade, está disposto a desbloquear a sua vida no nível quântico mais profundo, a forma certa, né, para ter a força que você precisa para seguir em frente, com garra de campeão, recebendo o melhor da vida, o caminho mais rápido passa pelo entendimento do que, em termos de energia, o seu pai e a sua mãe representam na sua vida. Beleza? Então aqui eu não quero falar do pai da propaganda, dos pais da propaganda de margarina, não vou falar dos pais, né, também que de repente não era aquilo que você pensava que fosse, mas vamos falar dos pais enquanto energia. Eu quero que você entenda aqui, beleza? Primeiro a saber é que o seu pai, energeticamente falando, representa a energia de prosperidade, e a sua mãe representa a multiplicação desta energia. Então, enquanto energia, o pai traz a prosperidade, enquanto energia, a mãe retém e multiplica essa prosperidade, tá bom? E aqui que você precisa entender como é que o perdão, ele pode, de uma certa forma, limpar esses dois ductos de energia importantes para uma vida de equilíbrio, para uma vida de abundância, importante para a sua vida. Certo, gente? Vamos lá. Nosso grande irmão, quando ele apresentou o perdão como caminho para uma vida mais tranquila, né, nosso grande irmão, nosso Senhor Jesus, né, na verdade a gente está na semana do Senhor Jesus, nós estamos na Semana Santa, né, hoje é segunda-feira da Semana Santa. Você sabe que tem uma coisa muito interessante aqui, assim, nessa semana, e aí a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, né, porque essa semana, olha só, a gente tem presente
né? É uma das semanas assim, a gente está num dos momentos mais energéticos do ano, essa que é a semana do Senhor Jesus, que a gente tem energia de compaixão, de doação, de amor, de bondade, misericórdia, e a gente tem a energia da ressurreição. Aí de repente você pode pensar assim, poxa, Leovaldo, mas historicamente foi uma data que escolheram, etc e tal, blá, 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 blá. Bom, tira isso de lado, porque assim, né, há tantos anos, essa data sendo a data simbólica, a gente meio que já colapsou essa energia, tá bom? Então essa semana a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque essas energias elas estão presentes, né? A gente pode entrar na energia da compaixão, da doação, do amor, da bondade, da misericórdia e da ressurreição. Só que na contramão dessa energia, qual é o cuidado que a gente tem que ter aqui, né? Também tem a discórdia, ok? Então tem todas as energias também que marcaram aquele momento, né? A discórdia, a luta, a injustiça, o ódio, a traição, perfeito? E a morte. Então se a gente não cuidar muito, né, de que lado que nós devemos, de que lado que a gente quer estar, né? De repente você entra em uma discórdia, você entra numa injustiça, e isso acaba sendo potencializado porque são as energias presentes nessa semana. Tá bom? Então é uma semana assim de contenção, é uma semana de reflexão, né? É uma semana de você poder olhar para dentro, poder olhar o que representa isso, né? Final do ciclo, fechando o ciclo da... A gente está fechando o ciclo da quaresma, né? Enfim, então é uma questão assim que eu quero que você preste muita atenção aqui e cuidado com essa semana, tá bom? Bom, então vamos falar o seguinte, né? Então o nosso Senhor Jesus, né, o nosso grande irmão, quando ele falou do perdão, ele nos alertou da necessidade de perdoar 70 vezes 7, o que em muitos momentos nos deixa totalmente confusos com essa questão, com essa orientação do nosso grande irmão, no que perdoar e como saber se já perdoei o suficiente. É como se nunca fôssemos capazes de perdoar, tamanha é a dedicação necessária. Bom, primeiro ponto que você precisa entender, né, que tem uma alegoria por trás desse ensinamento, mas o primeiro ponto que você precisa entender, que eu quero que você entenda, o perdão é seu, ok? Ele não é de mais ninguém. O perdão, quem perdoa é quem faz o esforço para mudar. Então, como o perdão é seu e quem perdoa é que faz o esforço para mudar, pode ser que o outro, né, que não tenha vivenciado, não tenha feito esse esforço, continue sendo a mesma pessoa, continue te tratando do mesmo jeito, continue com os mesmos pensamentos, com as mesmas crenças, né, continue da mesma forma, porque é você que está fazendo o processo para poder viver uma mudança. Eu digo isso porque nessa questão com relação aos pais, né, muitas pessoas acham que quando perdoa o pai, de repente o pai muda, quando perdoa a mãe muda, quando perdoa tal coisa, né? Ou quando perdoa outra pessoa muda. Não, o perdão é seu, quem vai mudar é você. Né? As pessoas vão continuar sendo quem são, ok? E você pode ser um exemplo de mudança para essas pessoas que pode vir a influenciar, sim, a decisão delas de mudança. Mas a decisão de mudança, ela é pessoal e intransferível. Então essa é uma coisa que você precisa entender, né? Na verdade, quando você perdoa, você se livra dos sentimentos negativos. Só que é bom manter o bom senso e a precaução, né? Por isso que, na verdade, tem outra dúvida que gera em torno do perdão. Você não esquece, é até como forma de você poder manter precaução. E não é que às vezes as pessoas pensam que perdoar eu vou ganhar uma página em branco, né? Não vou lembrar mais nada, etc e tal. Então tem essas confusões também, beleza? O que acontece é, quando você perdoa, né, você não esquece, mas o desejo de vingança some, ok? O ódio, os sentimentos negativos em relação ao ofensor, eles desaparecem. Mas a lembrança, ela pode permanecer. E é importante até que essa lembrança permaneça. Agora, contudo, essa lembrança ela não trará dor ou qualquer sentimento ruim. No máximo, ela vai sinalizar a necessidade de cautela em determinada situação. O que não significa ausência de perdão, tá bom?
Então, perdoar de tempos em tempos é como lançar sondas sempre penetrantes, que percorrem novas camadas, descobrem novas esferas, novas dimensões, novas expansões dentro de você. Então, de tempos em tempos, é essa oportunidade de um mergulho mais profundo. Beleza? Gente, não é fácil evoluir, né? Exige dedicação, exige um pouco de esforço. Por isso é muito importante aprender a utilizar esses recursos que você possui, justamente até para poder facilitar o seu processo de evolução. São recursos presentes em todos os seres humanos possuem esses recursos, mas que poucas pessoas utilizam corretamente. E o resultado da ausência, da não utilização correta desses recursos é mais sofrimento, mais dificuldade, mais discórdia na vida das pessoas. O perdão, ele é um direito divino, tá bom? Que lhe abre a vida. Você vai em níveis mais profundos. Você sabe, quanto mais profunda for uma raiz, mais forte será o tronco. E mais abundante e cheia de vida será essa árvore. Então, o que acontece aqui, né? Pense no perdão como essa sonda que abre caminho para que suas raízes recebam os nutrientes necessários e assim você possa florescer. De uma certa forma, na verdade, quando você perdoa, você acessa uma força interior. E é esse acesso a essa força, né, para que você tenha acesso a essa força, né, essa força passa por duas pessoas importantes na sua vida, que são os seus pais, né? Eu não quero entrar no mérito, né, se você tem problemas ou questões para resolver internamente com seus pais, porque, afinal, em maior ou em menor grau, todos nós temos, em diferentes momentos, coisas para resolver, né? Não vamos entrar aqui no mérito da fé também, tampouco da religiosidade, né, no que você acredita ou no que você aprendeu sobre o perdão. O que eu quero te fazer, o que eu quero te trazer é a importância desse mergulho mais profundo, né? Existem leis específicas que regem a evolução humana e que regem a evolução do espírito. Então, assim, uma vida de abundância, ela acontece quando você se coloca no fluxo de Deus e nele permanece. E como é que você tem acesso a esse fluxo? Então, no seu nascimento na Terra, os seus pais, eles são o elo, um retransmissor, ou seja, as vibrações divinas chegam até eles e eles transmitem para você, a partir do seu nascimento. Por isso Jesus insistia para que todos perdoassem. Então o perdão é uma forma de limpar propriamente e assim poder se sintonizar com aquilo que é de mais evoluído e nobre. Perfeito? Então ao ser humano cabe limpar sua mente de bloqueios, traumas, condicionamentos, de tudo que possa atrapalhar essa sintonia com esse fluxo. Então quanto menos bloqueios, mais evolução, mais acesso você tem ao fluxo e você pode vivenciar, na verdade, né, provar, beber e vivenciar esse fluxo. Então, energeticamente, seus pais representam o seu elo de ligação ao fluxo divino, ok? Então, o que acontece, né? Na ausência do perdão aos pais, ou do mergulho mais profundos, de sair das camadas superficiais, das relações e adentrar de modo mais profundo, o que acontece na ausência disso? Você pode traçar metas, objetivos e sonhos, fazer planos, mas você carece de força para atingir esses resultados, né? Não tem sequer a força para identificar o seu potencial. E de onde vem essa força, né? Todo mundo fala, poxa, essa força vem do interior, né? Todo mundo fala disso, né? Todo mundo chama essa força de força interior, ou que vem do seu interior, uma força que existe dentro de você, né? Mas essa força, dentro da visão espiritualista, é uma força que vem da sua hierarquia espiritual. O que significa isso? Então, vem dos seus pais, que receberam dos seus avós, que receberam dos seus bisavós,
que receberam dos seus ancestrais. Na verdade, essa é a força da vida, ok? A força da vida que nos criou e nos deixou neste mundo com tudo que nós levamos e muitas vezes não sabemos nem o que levamos dentro de nós. Então agora, de repente, chega a hora de você atuar na vida, de dar o seu melhor, né, através da sua missão de vida, do seu trabalho, do seu serviço, né? De repente é a hora de você direcionar os seus filhos para que a vida possa fluir, né? Então imagina você como um fio de um tecido, perfeito? E esse tecido é o seu sistema familiar. Não somente seus pais, avós, mas também são seus filhos, sua esposa, seu marido. Então a visão sistêmica é um conceito muito mais amplo, né? A gente pode chamar de transgeracional, porque envolve muitas gerações, às vezes até 7 gerações, ou até a 70ª geração. Uma das estradas principais que você percorre na sua jornada interna é a estrada do karma, né? E karmicamente você está ligado a essas gerações. Então eu já quero adiantar, né, aos amantes da teoria do karma, que karma nada mais é que uma necessidade de aprendizado, ok? Então já deixe de lado que seus sofrimentos é parte do karma, só são se você assim quiser, ok? O que eu estou falando? Que sim, a gente herda possibilidades e também muitas vezes a gente herda limitações. Um campo pessoal de energia que às vezes vem de seus pais, vem de gerações atrás, né? Então esses emaranhados que se cria, né, esse nó que se cria, é o que chamamos no processo do perdão das distorções da ordem do amor. E é isso que eu ensino no seminário online 10 dias para perdoar, é isso que a gente aplica também na constelação do perdão, ok? Quando você vivencia essas etapas, você trabalha, na verdade, para desmaranhar esses fios que são as suas conexões com o elo divino, por onde você recebe essa energia vital para uma vida de abundância, felicidade e prosperidade. Então o perdão, na verdade, o perdão aos pais é a grande oportunidade de se conectar à energia divina, à energia de Deus, né? O Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, ele chama de ordens do amor, que são as leis que tratam dos relacionamentos humanos. E quando essas leis se cumprem na família, as famílias prosperam, as famílias têm saúde, melhoram os relacionamentos. E quando essas leis não se cumprem, você interrompe o fluxo e onde as famílias vivenciam problemas de todas as ordens e onde você se coloca à margem do fluxo da abundância. Onde suas metas não são alcançadas, onde você só patina e o seu potencial não é atingido. Ok? Aí, você pode me dizer assim, Ariovaldo, mas eu conheço gente, né, que é brigado com o pai, que prosperou, que isso, aquilo, outro, etc e tal. Então, às vezes, até aquela, veja, né, até aquela briga, ou aquele problema, ou aquela treta, serviu de alavanca para que a pessoa pudesse conquistar alguma coisa na vida. Só que se chegar a um determinado momento na vida dessa pessoa e ela não resolver, presta atenção, gente, não se resolver com essas duas energias, então essa prosperidade, que é o que eu chamo da miserabilidade da prosperidade, isso pode se transformar na vida da pessoa como um verdadeiro câncer, né? A abundância na vida dela é o sofrimento na vida dela. Agora, isso pode ser uma bênção na tua vida, bastando curar essas duas questões, esses dois elementos que são importantes, é a questão da tua energia com relação aí aos seus pais, beleza? Então é imprescindível também, dentro desse aspecto que nós estamos colocando, né, dos pais enquanto energia, é imprescindível que de tempos em tempos, né, para manter esses fios condutores limpos, livres de nós, emaranhados, principalmente se você não estiver se sentindo suficientemente próspero, né, que você mergulhe nessa experiência que é o perdão. Então o perdão ele concede o poder de você se conectar
com a sua força de vida e conseguir a prosperidade, que é uma parte inata da nossa vida. Nós nascemos para ser prósperos, nós nascemos para brilhar, nós nascemos para poder expressar o nosso ser, ok? Bom, eu também quero chamar você a atenção para um outro ponto, beleza? O primeiro relacionamento que todos nós temos começa com a mãe desde a gestação, né? O primeiro relacionamento que você tem na vida é com a sua mãe, desde o ventre materno. Você começa a se relacionar com a sua mãe, ok? Então, essa é a porta de passagem também para todo e qualquer relacionamento que você possa construir na sua vida. Então há uma influência muito forte em como iremos nos comunicar com o mundo a partir dessa dinâmica. Então, desde a nossa vinda, né, se ela foi desejada, se a mãe deseja menino ou menina, se teve uma gravidez de risco, né, se teve medo, se teve dificuldade, né, ou se ocorreu tudo em perfeita harmonia, o primeiro e decisivo sucesso em nossas vidas é o nascimento. E a mãe é a maior fonte geradora da vida para nós, né? Então, partindo desse contexto, em geral, como nos relacionamos com a nossa mãe, é como nós nos relacionamos com a vida, né? Incluindo a vida profissional. Então, hoje, enquanto adultos, sabemos que nem todas as mães estão ou estiveram disponíveis para dar afeto, proteger e acolher seus filhos. Mas na infância, né, isso não era possível entender e associar também, por isso muitas dores ganharam forças em nós. O que a gente pode fazer para romper com esses sofrimentos, né, que podem estar tornando, na verdade, o nosso destino de uma forma, está tornando o nosso destino difícil, né? Primeira questão, gente, é aceitar, mudar a postura interna, buscar a leveza, a libertação, né? A libertação desses emaranhados. Acho que esse é o primeiro passo. Mães são pessoas comuns, né? E a nossa recusa como filhos em vê-las desse jeito, dentro da realidade como ela é, nos conduz a problema, dificuldade de relacionamento na vida geral. O que significa, né? Que ela também foi uma filha, com as suas carências, que de repente ela também foi uma mulher de coração partido, significa também que ela foi uma jovem com seus sonhos, e talvez também com as frustrações, significa que a vida pela qual passou também trouxe desafios com os quais ela talvez não soube lidar muito bem. Como uma mulher comum, ela pode ter passado por situações que foram muito fortes, nas quais de repente ela se viu sem saída, e a única porta que abriu, a única tábua de salvação, foi aquela que de repente a gente tanto julga dos caminhos e das escolhas das nossas mães, né? Então, no senso de sobrevivência, algo teve que se posicionar para que ela pudesse seguir adiante, ok? Elas também estão muitas vezes enredadas em seus emaranhados familiares, simplesmente repetindo as consequências das experiências que viveram. E quando uma mulher que é mãe tem limitações biológicas de inteligência que torna impossíveis alguns entendimentos e discernimentos, isso fica mais grave ainda. Será que é possível olhar para a mãe e se despir-se, né, da ideia de super-heroína? Esse movimento interno é algo necessário para você que, enquanto filho, possa sair da armadilha da idealização da mulher perfeita, que a gente rotula nas mães, né, de uma forma inconsciente, a gente rotula essa coisa de mulher perfeita. Então, quando você identifica a mãe com o olhar idealizado dessa perfeição, a gente passa a exigir dela um comportamento que às vezes é impossível de ser alcançado. Então é muito mais como eu me sinto do que de verdade do que está acontecendo. É muito mais da minha idealização do que de verdade daquilo que está acontecendo. Então preste atenção se como filho, né, de repente eu idealizo algo que minha mãe não pode dar. Então eu também tenho responsabilidade
nas minhas dificuldades com a minha mãe, porque eu estou idealizando, eu estou vendo, estou criando uma coisa que minha mãe não é, ok? Veja, gente, outro ponto importante aqui, né? Se eu assumo essa responsabilidade, porque o perdão é seu, não é da sua mãe, né? Se eu assumo essa responsabilidade, então no momento que eu assumo, também é possível olhar para uma boa solução, para encontrar uma solução. Então veja, o perdão ele é possível porque ele envolve só você. Ele não envolve os seus pais, é uma coisa sua, né? É um ato seu, ok? Enquanto eu culpo a minha mãe, pouco me resta fazer a não ser esperar, a não ser exigir, né? E também assim eu escapo da minha responsabilidade com a minha própria vida, porque eu estou colocando a responsabilidade daquilo que eu não fiz com relação à minha própria vida, eu estou colocando nas costas de outra pessoa, né? Eu estou dizendo que a culpa é sua, não tenho nada a ver com isso, né? Eu estou colocando eu estou transferindo a minha responsabilidade. E para muitos adultos tem esse sentimento que a culpa é dos meus pais, né? E aí, gente, olha só, quando você libera a sua mãe das expectativas extraordinárias, você libera você mesmo para conduzir a sua vida dentro de parâmetros reais, dentro de uma estrutura real, tá bom? Não brigamos mais com a fonte da nossa vida. Aliás, você não deve brigar com a fonte da sua vida. Você deve entender, compreender, se alinhar com a fonte da sua vida. Então é necessário nos desapegar dos julgamentos, críticas, lamentações e apegos ao que se foi, para que a gente podemos dar espaço ao relacionamento que a gente irá criar a partir do perdão. Ok? Sabe-se que não é uma tarefa fácil em muitos casos, né? Acomodar no coração uma postura de reverência e perdão a quem nos deu a vida por conta de históricos que possam ter causado dor e sofrimento. De fato, não é uma tarefa fácil, mas é uma ação necessária para que você possa se conectar com paz interior e seguir na vida de uma maneira mais elevada possível, ok? Então é uma ação necessária. Gente, por muito tempo em minha vida, Ariovaldo, né, eu tive uma postura de cobrança, de julgamento em relação à minha mãe. Isso me levou a dores maiores, né, a perda de paz, entre inúmeros outros problemas. Foi difícil reconhecer e recuar como filho, né? Eu fiquei à procura de uma mãe disponível por longos anos, sabe? Eu buscava na mãe dos meus amigos, né, uma mãe que tivesse a cumplicidade que eu sonhava ter, essa idealização que deveria ser, né, convívio entre mãe e filho. Hoje eu tenho isso, né, mas durante muitos anos isso foi uma ausência na minha vida. Eu procurava a segurança, a amizade, a entrega, a confiança, a proteção, mas como ela não estava disponível e não conseguia dar conta, eu acabava julgando, condenando, criticando, porque eu não conseguia entender os seus motivos, né? Então naquela época eu não percebia que ela tinha seus recursos, que ela não tinha esses recursos afetivos para dar, né? Inconscientemente, o sentimento relacionado dessa indisponibilidade foi de rejeição. E essa é uma das maiores feridas emocionais que vivemos, principalmente quando isso ocorre na infância. Às vezes por essa não capacidade, né, de estar presente para você, né, e a tua incapacidade de entender os motivos, perfeito? Você vivencia essa experiência de rejeição, ok? Diante disso tudo, eu sei como esse comportamento de cobrança e conflito interno machuca e cria emaranhados, ok? Zé Luiz, punk mesmo, nessa situação, né? Bom, vamos lá, gente. Diante de tudo isso, eu sei como esse comportamento de cobrança e conflito interno machuca, né, e cria emaranhados.
Eu desenvolvi uma facilidade de me colocar no lugar daqueles que buscam o meu trabalho de verdade por eu ter vivido desafios na pele, né? E com isso eu possuo os recursos necessários para ajudar você, conduzir você para uma transformação profunda e realista, ok? Eu penso até que o perdão é um dos temas mais importantes do meu trabalho, sabe? A empatia ocupa um grande lugar na minha vida. Apenas a tomada de consciência e olhar amoroso sobre nós mesmos, sobre a mãe que não é perfeita, de repente é capaz de trazer paz para a sua vida. Ok? Eu vou trazer um texto aqui para vocês de Maureen Murdock. Ela traz uma consciência de um olhar realista e amoroso sobre a mãe, você e a sua mãe, tá bom? É um texto de Maureen Murdock. Olha só, presta atenção, né? Se sua mãe nunca te consolou, provavelmente será difícil que você encontre o verdadeiro consolo para o coração nas relações que estabeleça com outras pessoas. Teu trabalho será criar esse sentido de consolo para o coração dentro de si mesma. Se a sua mãe nunca se compadeceu de você, provavelmente você terá pouca paciência com essas próprias falhas, assim também com as falhas dos outros. Teu trabalho será observar alguém que pratique a compaixão e praticá-la você própria. Se sua mãe silenciava sua criatividade, seu trabalho será dar voz a cada impulso criativo que se apresente. Pinta, escreve poesia, toque o tambor, cuide das plantas, cozinhe, dance. Se sua mãe desprezava ou rejeitava seu próprio corpo como mulher, seu trabalho é abraçar e honrar o teu corpo e a tua sexualidade. Se se sentia abandonada por tua mãe, pela razão que fosse, seu trabalho será escutar os teus próprios sentimentos e nunca abandonar a si mesma. Para que possamos curar a profunda ferida da nossa natureza feminina, é importante que você aceite a sua mãe, compreendendo que talvez ela também tenha recebido pouco e que você mesma se torne uma boa mãe, assumindo a tarefa de ser maternal consigo mesma. É um texto da Maureen Murdock, ok? Então veja, né, enquanto mulher, mais do que nunca, você precisa curar essa relação com a energia feminina. Agora presta atenção aqui, gente. De igual forma, os homens também precisam dessa energia feminina que é representada pela mãe. Isso pode melhorar as relações afetivas, a prosperidade, isso nós já sabemos, mas também a virilidade também melhora na cura dessa energia, tá bom? Fica a dica aos homens. Vamos entender mais agora um pouco do universo da relação, né? Da relação paternal, ok? Falei um pouco da mãe, eu vou falar um pouco do pai agora, estamos falando enquanto energia, beleza? O pai, ele é o impulso e a força para o mundo dos filhos. Mas nem todos os pais estão disponíveis para entregar afeto, incentivar coragem, para que os filhos se abasteçam e se conectem com o mundo de uma forma saudável. Então essa liberdade é necessária para que o filho possa perceber o mundo e mais tarde caminhar para a vida de forma completa. Atribuímos muita cobrança para aquele que é passível de erros, como todos nós somos. O título de pai cria uma associação que ele pode e deve tudo. Então é uma visão, na verdade, infantilizada que levamos muitas vezes para a vida adulta. Muitos tornam-se pais sem planejamento e não têm habilidade alguma com a paternidade, né? Logo, eles não têm o que é preciso para poder entregar, ou eles não receberam o que é preciso para poder entregar, né? Então, possivelmente, eles também estão repetindo um padrão daquilo que viveram em seu sistema familiar. Se não receberam, não têm recursos internos de afeto para poder estar entregando. Então, pais são os nossos referenciais para o masculino. Então, para um filho homem, é onde ele encontra a força para ser o que o seu papel permite. Então, através da vivência com o pai, o menino cresce e vive o que há de mais poderoso
no mundo masculino. E aos poucos vai encontrando sua identidade e suas possibilidades. O mesmo ocorre com a filha, com a diferença que após os primeiros anos com a mãe, a filha precisa da conexão com o pai para poder aprender e caminhar no mundo. Então, com a mãe, a menina precisa tomar o poder feminino que é necessário para seguir adiante. E o pai é essencial para o bom desenvolvimento dos filhos, para que o movimento deles para o mundo seja realizado com sucesso. Porém, a gente sabe que nem sempre é isso que acontece, ok? É comum vermos nas separações de casais, filhos que são colocados no meio do conflito, quase que pressionado inconscientemente a tomar partido por uma das partes. São os casos de alienação parental responsáveis por sérios danos à saúde emocional dos filhos. Então, dentro da visão do perdão, né, quando a mãe quer manter os filhos longe do pai, ela os mantém longe da prosperidade. E só com a mãe ele se torna acumulador, né? Como não tem prosperidade, em muitos casos, ele só terá fracassos, dívidas pela frente, né? Outro cenário que se vê com frequência é a ausência total de uma das partes e filhos crescendo sem a referência de um deles. Então haverá uma forte possibilidade de tornarem-se adultos com vulnerabilidades, dissociações ou conflitos emocionais. A vida irá exigir deles uma postura para a qual eles não terão referências para poder sustentar. Em algumas exceções, esse peso poderá ser aliviado com a figura de um dos avós, padrastos, tios, né? Mas ressalto, nada substitui a presença do pai, ok? Então é importante lembrar que como o pai é o primeiro amor da filha, quando ela cresce sem essa referência fortalecida, por causa de uma separação, abandono, lares disfuncionais, entre outras situações de desordem no sistema familiar, pode acontecer uma busca para poder preencher esse vazio nos relacionamentos afetivos, isso até de forma inconsciente. São comuns também nessas situações, né, as mulheres nunca se sentirem amadas e se considerarem vítimas de relações pobres, né? Comportamentos que só poderá causar sofrimento, pois ninguém terá como ocupar o vazio, de repente, deixado pela ausência do pai. Então essa é uma carência que pode ser curada com o perdão. E quando não curada, a cada decepção, a carência ela pode ser potencializada. Então, como filhos, por vezes julgamos nosso pai como insuficiente, desejando que as coisas fossem diferentes do que recebemos. Então esse é um caminho duro para todo o sistema, onde todos sofrem e de certa forma todos nós passamos por ele, ok? Eu quero compartilhar com vocês uma carta do Bert Hellinger, né, ao seu pai, onde ele fala que como filho já se colocou nessa posição de juiz do pai, beleza? Ao mesmo tempo, né, ele percebe o vazio que fica ao não ter seu pai no coração e reconhece como adulto tudo o que não percebeu dos muitos presentes do seu pai durante a vida. Então eu vou ler para vocês essa carta, né? Querido papai, por muito tempo eu não soube o que me faltava mais intimamente. Por muito tempo, querido papai, você foi expulso do meu coração. Por muito tempo você foi um companheiro de caminho para quem eu não olhava, porque fixava meu olhar em algo maior, como me imaginava. De repente você voltou a mim como de muito longe, porque minha mulher Sofia o invocou. Ela viu você e você me falou por meio dela. Quando penso o quanto me coloquei muitas vezes acima de você, quanto medo também eu tinha de você, porque muitas vezes você me batia e me causava dores, o quão longe eu o expulsei do meu coração e tive de expulsá-lo, porque minha mãe se colocava entre nós. Somente agora percebo como fiquei vazio e solitário e como que separado da vida plena. Porém agora você voltou, como que de longe para a minha vida, de modo amoroso, com distanciamento, sem interferir em minha vida. Agora começo a entender
que foi por você que dia a dia nossa sobrevivência era assegurada, sem que percebêssemos em nosso íntimo quanto amor você derramava sobre nós. Sempre igual, sempre visando o nosso bem-estar e não obstante como que excluído de nossos corações. Algumas vezes lhe dissemos como você foi um pai fantástico para nós? Acho que não. Você foi cercado de solidão e não obstante permaneceu solícito e amoroso a serviço da nossa vida e do nosso futuro. Nós tomávamos isso como algo natural, sem jamais honrar o que isso exigia de você. Agora me vem lágrimas, querido papai. Eu me inclino diante da sua grandeza e tomo você em meu coração. Tanto tempo você esteve como que excluído do meu coração. Tão vazio ele estava sem você. Também agora você permanece amigavelmente a uma certa distância de mim, sem esperar de mim algo que tire de sua grandeza e dignidade. Você permanece grande como meu pai e tomo você e tudo o que recebi de você como seu filho querido. Querido papai, seu Tony, né, assim que eu era chamado em casa, tá a carta do Bert Hellinger, ok? Bom, nessa live de hoje você entendeu a importância dos benefícios que o perdão pode proporcionar na relação da sua vida, entendeu a importância de perdoar os seus pais, restaurar o seu equilíbrio físico, emocional, percebeu a importância de alinhar essas duas energias, masculina e feminina, para se conectar com a sua hierarquia de prosperidade e abundância. Beleza, gente? Amanhã nossa aula inaugural, gratuita do Seminário Online 10 dias para perdoar. Deixa eu ver aqui, né? Algumas pessoas pediram para participar da live, né? Será que tem alguém que gostaria de abrir, fazer alguma pergunta, né? Aqui tem um pedido da Vanessa. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Oi, Daiane. Vem para a aula amanhã, Daiane. Vai ser espetacular a aula de abertura do Seminário Online 10 dias para perdoar. Essa semana, esse mês, a gente segue falando sobre perdão, né? Hoje a gente falou da questão da importância do perdão aos pais, pais enquanto energia, beleza? Deixa eu ver o que a gente tem amanhã aqui. Amanhã nós vamos falar do poder do perdão a si mesmo, tá bom? Amanhã, 18 horas, mesmo com a live, né? Com a aula às 20, a gente vai ter live amanhã, poder do perdão a si mesmo. Bom, tu fez eu trabalhar e não consigo te encontrar nesse horário. Que bom, Daiane, eu fico muito feliz, eu fico muito feliz. Bom, não tenho nenhum pedido aqui para ninguém conversar comigo. Tem alguém aí que gostaria de entrar comigo aqui ao vivo, gente? Tirar alguma dúvida com relação ao perdão? Deixa eu ver quem mais está aqui. Papapá, Noemi. Olhar amoroso para nós mesmos. O Zé Luiz compartilhou uma experiência que ele teve ontem, né? Amanhã estou na espera, não posso perder amanhã. Perdão a si mesmo. Muito bem, gente. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, vamos encerrar por aqui então. Eu espero vocês amanhã às 18. Vamos falar de perdão a si mesmo. E amanhã às 20 horas, então, a gente tem a aula inaugural do seminário 10 dias para perdoar. Até amanhã, pessoal. Beijos. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau.